Hello class, how are you? Oi turma, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Caroline, professora de inglês. E hoje nós vamos começar a nossa aula online e vamos revisar o Simple Future, que é o futuro simples, né? Vamos começar. Como é que a gente sabe que está formando o futuro simples? Para que serve? Ele serve para falar de algo que ainda vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Eu já estou falando que eu vou fazer, mas eu ainda não fiz. Olha só, são para ações futuras que irão ocorrer após o ato de fala. A pessoa já fala o que ela quer fazer, mas ela ainda não fez, não agiu. Então, assim a gente forma o futuro simples. A marca do futuro tem várias formas, mas basicamente agora nós vamos aprender com o verbo auxiliar will. Essa vai ser a marca de futuro. Toda vez que vocês encontrarem o will em uma frase, quer dizer que está falando no futuro, ok? Vamos ver como é que o will aparece nas frases. A estrutura é basicamente essa aqui. Sujeito, que pode ser todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, they ou as pessoas que vão cometer a ação. Em seguida, eu uso a marca de futuro, que é o will. Vou auxiliar o will. Depois, eu coloco o verbo no infinitivo sem a preposição to. Porque vocês se lembram que todos os verbos no infinitivo vêm com a preposição to na frente? No português, são todas as palavras, os verbos terminados em ar, ir, não é assim para formar o infinitivo? Em inglês, vem o to na frente, como por exemplo, to talk, que é falar. Toda vez que tiver o to na frente do verbo, é o infinitivo. Só que para falar no futuro, você não precisa usar a preposição to. Você corta a preposição to e coloca o verbo logo depois do will. E por fim, o complemento da frase. Vamos ver no exemplo. I will call you tomorrow. Olha só o sujeito. O sujeito é I. O auxiliar, o verbo auxiliar, né? Marca do futuro, que é o will. O verbo no infinitivo call, geralmente seria to call, mas nós cortamos a preposição, então fica call. E é o complemento, né? You tomorrow. I will call you tomorrow. Eu vou ligar para você amanhã. Existe também uma forma contraída do futuro, né? Que é o will, que vocês vão encontrar essa forma contraída em diversos textos e em diversas frases. Olha como é que fica a forma contraída que vocês vão encontrar. É muito comum. Apóstrofo e o duplo L. Mas a pronúncia é a mesma, olha. I will call you tomorrow. Eu vou ligar para você amanhã. Eu coloquei na forma contraída a frase, mas a pronúncia é a mesma. I will call you tomorrow. Estou falando no futuro. Eu vou ligar para você amanhã. Vamos ver na frase? Olha aí uma frase. You to earn a lot of money. Vamos ver como é que fica essa frase no futuro. Sujeito, you. Depois vem a marca de futuro, will. Em seguida, o verbo no infinitivo sem o to. Ó, já cortei o to, que é ganhar ali, to earn. Aqui eu só deixei o earn. E o complemento, a lot of money. A frase ficou assim. You will earn a lot of money. Você vai ganhar muito dinheiro. Ok? Então, eu tô falando já no futuro. Usei a marca de futuro, que é o will, e tirei o to do verbo no infinitivo. Mais uma frase. Vamos ver como é que ela fica no futuro. We, marca de futuro, o will. O verbo sem o to, ó. We will meet you in the classroom. We will meet you in the classroom. Nós vamos encontrar vocês na sala de aula. Olha só, ficou já no futuro. Tinha a intenção de encontrar alguém. Ok? Também podemos usar o will para fazer uma previsão para o futuro. Olha só, como por exemplo, it will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Uma previsão para o futuro. Expressar uma ação voluntária. I will do the laundry. Eu vou lavar roupa. Uma ação voluntária. Nesse momento eu decidi que eu vou lavar roupa. I will do the laundry.
Então, para isso a gente pode usar o will também, para expressar uma ação. Também tem outras formas, mas basicamente agora nós precisamos saber dessas aí. Nós temos que também a forma negativa do futuro simples. Como nós vamos transformar uma frase no futuro, né? Mas na forma negativa. Vamos ver como é que fica a estrutura. Nós usamos o sujeito, seguida a marca de futuro, o will, e logo depois do will nós acrescentamos not. Not. O not é a marca que está transformando essa frase em negativa. Então, I will not. Eu não vou. Verbo no infinitivo sem o to. E por último, o complemento. Vamos ver um exemplo. Olha só, nós só usamos a marca do futuro e o not. Will not, como a negativa. Olha o exemplo. I will not call you tomorrow. Você lembra dessa frase anterior? I will call you tomorrow. Eu transformei na negativa. Eu acrescentei o not do lado do will. I will not call you tomorrow. Não vou ligar para você amanhã. Ok? Very simple. Muito simples. Vamos ver como é que fica no exemplo aí. Vamos transformar essa frase na negativa. Sujeito, she. O verbo auxiliar will, que é a marca do futuro. She will. Logo em seguida, a marca da negativa, que é o not. She will not. Verbo travel sem o to, sem a preposição to. E o complemento. She will not travel next week. Ela não vai viajar na próxima semana. She will not travel next week. Mais uma frase. They to buy not a new car. Vamos transformar na negativa. Sujeito, they. O verbo auxiliar, will, que é a marca do futuro. O not. Verbo sem o to. Olha, to buy, ficou só buy. A new car. They will not buy a new car. Eles não vão comprar um carro novo. They will not buy a new car. Eles não vão. They will not buy. Ok? Very simple, né? Muito simples transformar na negativa. Basta colocar o not depois do will. E a forma interrogativa? Como é que nós transformamos uma frase no futuro simples na forma negativa? Vamos ver como é que fica. Para transformar a negativa, basta colocar o auxiliar na frente de toda a frase. Olha só. O will, ele estava depois do sujeito, né? Agora ele vai para frente do sujeito. Olha só quem vem depois do sujeito. Depois, o verbo no infinitivo sem o to. E por último, o complemento. Viu como é simples? Na forma afirmativa vinha primeiro o sujeito, depois o auxiliar, o will, depois o verbo. Só que o will passou lá para frente, antes do sujeito. Somente isso, ele trocou de lugar com o sujeito. Então, ficou o will, o sujeito, o verbo no infinitivo sem o to e o complemento. Não esqueça da interrogação, hein? Que é uma pergunta. Vamos ver na frase. Will you call me tomorrow? Você vai me ligar amanhã? Will you call me tomorrow? Você vai me ligar amanhã? Olha só. O sujeito trocou de lugar com o auxiliar will. Vamos ver nas frases? Olha aí a frase. Vamos transformar ela na interrogação, na interrogativa. O will, vem primeiro o will, para transformar numa pergunta. Sujeito, olha aí o she. Will she? Verbo no infinitivo sem o to. Olha aí, tirei o to, ficou só o travel. Will she travel? E o complemento, next week. Will she travel next week? Ela vai viajar na próxima semana? Will she travel next week? Ok? Só fiz trocar o sujeito com o auxiliar. Will she travel next week? Próxima frase. Will. Depois vem o sujeito. O verbo. Sem o to, né? E o complemento. Vamos ler?
Will they buy a new car? Will they buy a new car? Eles vão comprar um carro novo? Will they buy a new car? Olha só coloquei o will na frente do sujeito. Thank you, class. We finish our class. Nós terminamos a nossa aula. Obrigada por assistirem. Não esqueçam de praticar. Vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem para relembrar. E eu postei no grupo do WhatsApp uma lista de exercícios para vocês fazerem, para vocês não esquecerem como é que forma a negativa, a interrogativa e como é que forma o futuro simples, ok? Pratique, não deixe de estudar e bons estudos para vocês. Bye, bye, see you. A gente se vê na próxima aula.